how much do I think that I can explain the unexplainable? Os cientistas fizeram grandes avanços em nosso mundo, vários avanços tecnológicos, e essas invenções nos permitiram descobrir novos fenômenos e entender melhor o universo, assim como trouxe algumas teorias sobre as habilidades dessas máquinas, e como os cientistas usaram uma delas para supostamente abrir um portal para outra dimensão. Que teorias são essas que um jovem gênio propôs, e como a máquina foi usada para criar um novo portal? Junte-se a nós enquanto exploramos como esse gênio infantil mais inteligente do mundo diz que certos físicos utilizam o grande colisor de hadrons para abrir um portal para outro mundo. O mundo da ciência foi abençoado com vários gênios infantis. No entanto, este em particular é considerado o gênio infantil mais inteligente do mundo. Seu nome é Max Laufin, com sua teoria sobre o grande colisor de hadrons. Ele despertou um medo entre os cientistas em todo o mundo. A criança jovem e brilhante foi inicialmente conhecida por hipnotizar o mundo com suas teorias sobre como o mundo funciona e como os humanos se adaptam a cada novo fenômeno descoberto em nosso universo. No entanto, suas teorias recentes não são apenas meras informações, são alertas sobre o que os tais físicos fizeram, dando explicações aprofundadas sobre as suas afirmações e o portal que os físicos do CERN abriram. Mas antes, vamos conhecer o Max. Ele é um inventor que surgiu para o mundo na ciência muito jovem. Aos 13 anos, ele inventou um dispositivo de energia livre e demonstrou esse dispositivo explicando como o dispositivo de energia livre poderia reestruturar a forma como os humanos vivem em todo o mundo. Desde então, ele é amplamente conhecido por seu inteligente ponto de vista sobre fenômenos interessantes que ocorrem em nosso universo, levando tópicos sobre o mundo em que vivemos e universos paralelos. Algumas de suas teorias sobre o nosso mundo ganharam grande notoriedade, como essa, sobre os experimentos conduzidos no CERN, que segundo ele estão ameaçando destruir o tecido de nosso universo. A teoria não pode ser derrubada por completo, pois não é a primeira vez que cientistas da Organização Europeia para uma pesquisa nuclear realizaram tais testes usando o grande colisor de hadrons, uma máquina que quebra partículas subatômicas. A máquina é operada para recriar o Big Bang. Ele propôs que esses experimentos realizados por essa máquina podem ter destruído o universo, portanto, colocando a humanidade em um universo paralelo, sendo que nós somos catapultados para um número infinito de universos alternativos em cada realidade. Ele afirmou ainda que tínhamos uma linha de tempo original, mas imediatamente após a anomalia que ocorreu durante o experimento, fomos infinitamente catapultados para um número infinito de universos paralelos, em algum lugar ao longo da linha. E como o universo muda constantemente para outro universo alternativo, enquanto falamos sobre esses universos, estamos sendo deslocados entre eles. É possível que os cientistas do CERN tenham visto essa anomalia no espaço-tempo e ao interagir com a anomalia, eles escolheram e manipularam os momentos icônicos para provar que a realidade não é o que pensamos. Essa teoria é o que apoia as alegações de que a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear está trabalhando nas aberturas de portais e que essas mudanças são feitas para ligar outros universos. Max continuou sua declaração, dizendo que essas teorias sobre as aberturas de portais no CERN provam que temos outros universos próximos a nós, e se relacionam com sua teoria do efeito Mandela. Também explica como o acelerador de partículas alterou um elétron, destruindo nosso universo e nos deslocando para o universo próximo a ele. O grande colisor de hadrons, a máquina que se acredita ter nos feito mudar para um novo universo, de acordo com Max Laufin, é o acelerador de partículas mais poderoso do mundo. Foi construído pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear dentro de um túnel de 17 milhas, contendo o grande colisor de elétrons e pósitrons, que é um túnel circular localizado a cerca de 165 a 575 pés abaixo do solo, ao longo das fronteiras da França e Suíça. O grande colisor de hadrons é construído para esmagar dois feixes de partículas após qual os cientistas observam os resultados. Os cientistas observam os átomos e moléculas e comparam com os resultados teóricos da física, segundo a teoria de Laufin. O grande colisor de hadrons foi considerado uma espécie de destruidor, desde a administração do governo de Bill Clinton, quando o colisor ainda estava em seu processo de planejamento. Vários cientistas acreditaram que essa máquina criaria um buraco negro, portanto, destruindo nosso planeta. Esses pensamentos levaram a Francesco Collodoro, físico nuclear da Universidade de Roma e co-vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1995, a escrever um ensaio em 2000, chamado "Será que um experimento de laboratório pode destruir o planeta Terra?". O ensaio começou com várias discussões intermináveis que duraram anos. Essas discussões foram baseadas basicamente em torno das possibilidades a respeito de se o grande colisor de hadrons destruiria o nosso planeta ou não. O ensaio foi muito discutido em todos os lugares, e até chegou ao segmento de John Oliver, em 2009, no The Daily Show. John entrevistou um professor de ciências no programa, que afirmou que o experimento teve uma ou duas chances de criar um buraco negro para destruir a Terra. John Oliver confirmou esses fatos entrevistando cientistas do CERN, que trabalharam no projeto do Large Hadron Collider.
Os cientistas, então, desmentiram as afirmações do professor de ciências, assegurando que o Grande Colisor de Hadrons não era uma máquina do juízo final, mas sim apenas uma criação para pesquisas científicas aprofundadas. Quando Max foi questionado sobre sua opinião sobre o efeito Mandela, ele disse que o efeito Mandela é real. O efeito Mandela é uma ocorrência que ocorre quando um grande número de pessoas acredita que um determinado evento ocorreu, mas não é só por isso que a teoria do pequeno gênio parece válida. O termo do efeito Mandela foi escrito pela primeira vez em 2009 por Fiona Broome. Fiona criou um site para documentar sua experiência em relação ao fenômeno. Broome estava em uma conferência interagindo com pessoas sobre como ela se lembrava da morte de Nelson Mandela na década de 1980, embora o ex-presidente sul-africano não teria morrido na prisão da década de 1980. Ele faleceu em 2013, mas como Broome estava interagindo com outras pessoas sobre suas memórias sobre Nelson Mandela, ela percebeu que não foi a única, e que várias pessoas também se lembraram de assistir a cobertura jornalística de sua morte, incluindo um discurso feito por uma viúva. Ela ficou chocada com esse acontecimento, visto que muitas pessoas se lembraram do mesmo evento quando ele nunca aconteceu. Esse é o efeito Mandela. Ele também pode provar a teoria de Max Leffin, que estamos vivendo em uma expansão alternativa do nosso universo. Embora o efeito Mandela seja o nome mais amplamente chamado desse fenômeno, a história de Nelson Mandela não é o único tipo de falsa memória de grupos. Mais falsas memórias no grupo incluem Mickey Mouse usando suspensórios ou não, ou o famoso caso de que todo mundo se lembra de estar assistindo Dragon Ball no 11 de setembro. Mas vamos aos fatos. O Grande Colisor de Hadrons é usado para testar previsões teóricas em física de partículas, especialmente aquelas relacionadas ao modelo padrão. O modelo padrão pode explicar quase todos os fenômenos, e a física de partículas. Mas algumas ocorrências ainda não foram explicadas. Desde que a construção do Grande Colisor de Hadrons foi concluída em 2008, teve duas execuções bem-sucedidas. A primeira entre 2010 e 2013 e a segunda entre 2015 e 2018. Essas duas execuções tiveram seus próprios conjuntos de descobertas e quebraram recordes e conquistas mundiais. No entanto, existem vários mistérios ainda sobre a matéria escura que não sabemos. A maior parte da matéria no espaço é normalmente invisível para nós. Uma vez que foi possível detectar a presença gravitacional da matéria escura, os astrônomos assumem que ela existe. A partir da pesquisa de astrônomos, sabemos que a matéria escura é a estrutura cósmica invisível que mantém os aglomerados de galáxias e as galáxias juntas. Ainda não sabemos completamente o que é, o que torna esse tópico um dos quebra-cabeças mais fascinantes da ciência. Esta é uma das razões pelas quais o Grande Colisor de Hadrons foi construído, para encontrar uma resposta. Quando o colisor entrou em ação pela primeira vez em 2010, os físicos tinham fé que as soluções viriam, mas além das descobertas do Higgs, nada mais foi visto. Acredita-se que haveria pelo menos uma partícula que traria uma explicação sobre a composição da matéria escura. Infelizmente, não houve outra descoberta após a segunda execução em 2018. O Grande Colisor de Hadrons foi desligado para melhorias e manutenção. Teve sua operação reiniciada em 22 de abril de 2022. Após trabalhos de manutenção e atualizações por 3 anos, a terceira execução foi realizada em 5 de julho do ano passado, um dia após o 10º aniversário do bóson de Higgs. De qualquer forma, se você ouvir algo sobre uma nova descoberta no nível de partículas subatômicas, há uma grande chance que ela foi feita no LHC. Um exemplo dessa situação ocorreu em janeiro de 2022, quando cientistas trabalhando no CERN anunciaram uma descoberta de uma partícula X, chamada de partícula X, por causa de suas estruturas desconhecidas. Elas foram descobertas pela primeira vez entre trilhões de outras partículas dentro do plasma de gluon quark, produzido no Grande Colisor de Hadrons. A origem das partículas X foi rastreada por cientistas até alguns milionésimos de segundo depois do Big Bang, quando o universo não passava de uma sopa de plasma de trilhões de graus, incrivelmente quente e cheia de quarks. Elas são partículas elementares que esfriam e são combinadas nos prótons e nêutrons mais estáveis com os quais estamos familiarizados hoje. Antes do resfriamento acontecer, uma pequena fração dos quarks e gluons se combinam para formar partículas X de vida muito curta. Pesquisadores não sabem como as partículas elementares se combinam para formar a partícula X. No entanto, se os cientistas pudessem descobrir o processo de composição da partícula, eles teriam um melhor conhecimento sobre os tipos de partícula que existiam durante os primeiros momentos do universo. Os pesquisadores da SAM começaram a recriar a descoberta dessas partículas X, disparando átomos de chumbo carregados positivamente um contra o outro em alta velocidade, criando plasma, exatamente como a sopa de plasma nos primeiros dias do universo. Mas essa era a parte mais fácil. O estágio completo trabalharia com 13 bilhões de colisões frontais de íons para encontrar as partículas X. O Grande Colisor de Hadrons está programado para continuar operando até 2025, após o qual será desligado por mais 2 anos para dar espaço para mais atualizações e novas melhorias nas instalações. Essas melhorias são feitas geralmente nos enormes detectores colocados em 4 locais, onde os feixes de prótons se chocam. Além disso, um coletor das amostras dos detritos da colisão
seria incluído nessa nova rodada de atualizações. Os pesquisadores também usaram o LHC para examinar as interações mais delicadas da partícula de Higgs, procurando evidências da indescritível matéria escura que compõe cerca de 27% da matéria do universo, mas nunca foi vista diretamente. Então, o que você acha que vem primeiro? Os pesquisadores vão destruir o nosso planeta ou descobrir tudo sobre o universo?